Olá, entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. A graça, a paz, a misericórdia seja contigo, a paz excede todo entendimento, a graça é um favor benevolente e merecido. A misericórdia, ela nos assiste todo novo amanhecer para que nós possamos viver o propósito para o qual Deus nos criou. Olha, escute. Eu quero falar de maturidade e eu quero que você reflita comigo sobre algumas realidades do homem no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. O que eu chamo de maturidade é o homem feito. E existe o perfeito e o defeito. Deus, ele deseja que o homem o conheça mais profundamente. Ele vai usar de alguns meios para que isso aconteça. Nem sempre como nós gostaríamos que fosse. Algumas frustrações, algumas decepções. São tristezas, dores, angústias, perseguições, calúnias, mentiras. É certo que há provações e tentações. Mas quanto mais você conhece a Deus, mais você está sendo capacitado para lidar com coisas que fogem do seu controle. Alguém disse que se você não estiver preparado para um Arão que te decepcione, sabe, se você não está preparado para um Arão que te desaponte. Foi Moisés quando subiu ao monte, a gente sabe, o bezerro de ouro. Se você não está preparado para certas decepções e desapontamentos com pessoas, você também não estará preparado para um Josué que Deus vai colocar para te suceder na vida. Nada é por acaso na nossa vida, mas algumas coisas nós só vamos aprender a lidar com ela quando nos tornarmos homens feitos, maduros. O livro de 2 Crônicas, capítulo 16, vai dizer o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Alguns procedimentos, atitudes e comportamentos humanos é por causa da imaturidade mesmo. Tem um contexto esse texto, e a ignorância humana às vezes impede Deus de operar aquilo que Ele quer operar, porque aquilo que o homem não entende em tempos de imaturidade o leva a reclamar, murmurar. Deus não decepciona ninguém, Deus não desaponta ninguém. Deus é Deus perfeito e Ele quer encontrar um coração perfeito para com Ele. Como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu tenho falado muito sobre Davi ultimamente. Quem tem me acompanhado, eu creio que já foram umas 2, 3 mensagens sobre Davi. Eu acho que uma pregação, 2 estudos bíblicos. Sabe, a maturidade independe da idade. Quando eu vejo a história de Davi em 1 Samuel 17, eu fico impressionado.
Eu sei que Deus via algo em Davi e que talvez falte na vida de muitos cristãos. Sabe, Deus não julga o fato. Deus julga o histórico. Se nós fôssemos pegar fotografias da história de Davi, nós jamais compreenderíamos o que Deus tinha para fazer na vida dele e através da vida dele. O perfeito não é o que não erra, é aquele que é íntegro, que é sincero. É aquele que cresceu no entendimento de certas realidades espirituais. Até porque, escute isso, o seu acesso é uma dádiva de Deus. O acesso é um presente, é uma dádiva. O acesso que nós temos às coisas de Deus é a oportunidade de um recomeço. O problema não é errar. O problema é permanecer no erro. Deus, Ele não se assusta com o nosso pecado, mas Ele se entristece com a nossa incredulidade. Um povo que diz que crê, um povo que diz que confia, um povo que se diz corajoso, ousado, intrépido, mas que afrouxam diante dos gigantes. E até fogem dos gigantes. Tudo é graça. Não há mérito no homem. Deus sabe que o homem vai pecar. Ele pecou e vai pecar. Deus não veio a este mundo por sermos dignos, mas exatamente porque não somos dignos. O Evangelho, a essência desse Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho de Deus, é o próprio Deus buscando o homem, não o homem buscando a Deus. Quando você começa a ler os evangelhos, você vai perceber claramente que os evangelhos não dizem respeito a Deus ensinando os homens um caminho para o céu, mas ensinando homens que vieram do céu a como viverem aqui nessa terra. A religiosidade às vezes impede a pessoa de fluir por graça e às vezes fazer e por ter feito se gabar do que fez como se não fosse graça, e se não obter a resposta que esperava, reclamar e murmurar como se fosse merecedor de algo que venha da parte de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com quem Ele é. E tudo que Ele tem nos chamado é a crer. Eu gosto muito de um texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse:
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Estar seguro em Deus, saber que Ele está conosco em toda situação, Ele está nos procurando, um coração perfeito para com Ele, um coração totalmente entregue a Ele, e Ele quer se mostrar forte. Ele vai te fazer se sentir seguro. Só que Ele usa para isso profetas. E você tem que descobrir qual é a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque ou você está vivendo a sua verdadeira identidade, essa maturidade de um homem feito, ou você está vivendo outra identidade que não é a sua, ou uma identidade adulterada, distorcida. Você nem sabe quem você é. E acaba acreditando naquilo que as pessoas dizem que você é. Se Davi ouvisse Eliabe, Abinadab e Samar, se ele ouvisse o conceito dos seus irmãos e até mesmo do seu próprio pai Jessé e do rei Saul, ele jamais se tornaria o rei de Israel. Mas antes de se tornar rei de Israel, ele teve que vencer gigantes. Eu fico a pensar a tanta diferença entre Davi e Saul. Tanta diferença. E quem não entende graça encontra mais erros pontuais em Davi do que em Saul. Mas Deus escolheu Davi porque via nele um coração sincero, arrependido, contrito, quebrantado. Como alguém disse, as pessoas estão preocupadas com pecados comportamentais. Só que os pecados que têm limitado os homens são pecados existenciais. Sabe, Deus está interessado em você como você é. E não numa cópia mal feita daquilo que você quer imitar, que você quer se parecer. Ele está interessado em você exatamente como você é. Para ativar a sua identidade. Por meio da maturidade. Escute, Deus quer colocar as suas mãos em nós e deixar em nós as suas digitais. É assim que nós vamos fluir e vamos viver o propósito para o qual Ele nos criou. Não o mal feito, mas o feito. Perfeito para com Ele. Eu vou repetir novamente. Deus não se assusta com o seu pecado. Ele se entristece com a sua incredulidade. Esse foi o problema de Israel que se prostrou no deserto. Hebreus fala sobre isso, mas eu quero trazer uma outra história de Hebreus para você. Por que Deus levanta profetas? Porque o profeta, ele comunica ao pathos, uma palavra para sentimentos.
ele comunica os sentimentos de Deus e não só as palavras de Deus aos homens. Você já ouviu falar de uma pessoa antipática, de patós? Ou seja, uma pessoa antipática é um indivíduo sem sentimentos. Ah, se nós fôssemos mais quebrantados. Uma pessoa chata, inconveniente, uma pessoa antipática, as pessoas não querem estar perto dela. Mas eu não estou falando sobre o sentimento dos homens, eu estou falando do patós de Deus. Deus quer comunicar conosco não só as suas palavras, mas os mesmos sentimentos. E essa é a prova de que nós alcançamos a nossa identidade. Hebreus, eu vou ler uma história de Moisés para você. Hebreus 11, a partir do 23, diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, homem grande, mas a ideia aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto esse homem feito aqui, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Rejeitar algumas coisas e preferir outras é fruto de maturidade. A renúncia, a abnegação, abandonar certas coisas por saber que existem coisas maiores e melhores, só acontece com maturidade. É um tempo em que Deus está treinando o homem. Como assim preferir ser maltratado? Sim, você pode preferir algumas coisas que para outros é loucura, porque sabe que algumas coisas que nós vivemos são muito mais elevadas que os prazeres transitórios do pecado. Sabe, essa maturidade de ver pela fé o invisível. Você não é obrigado a aceitar tudo, mas você também tem que aprender a não rejeitar tudo. A maturidade é o que nos faz aprender a ouvir a voz de Deus. É só você olhar a história de Samuel, o menino Samuel e o profeta Eli. Por isso que eu disse que maturidade não tem a ver com idade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Sabe, Eli tinha perdido essa sensibilidade.
já não ouvia a Deus, tolerava o pecado dos seus próprios filhos diante do altar. Isso é muito perigoso. Por isso que eu falei de acesso. Acesso é graça, mas a minha preocupação é a permanência. Algumas pessoas começam bem, mas terminam mal. Outros começam mal, mas terminam bem. Mas o meu desejo sincero, como você viu no vídeo anterior, é que o homem comece na verdade e termine na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. É isso. É melhor ser feito do que bonito. Porque o bonito, a beleza, ela sempre acaba. E a feiura só aumenta. Mas maturidade ela não tem a ver com aparência. Ela tem a ver com essência. Ela não tem a ver com estereótipo, ela tem a ver com o coração do homem. Que Deus continue levantando os seus profetas para comunicar o patós de Deus, o coração de Deus e as palavras de Deus aos homens. E a Bíblia fala que se eles crerem, eles prosperarão. É nessa nova identidade que você tem visão e você começa a guiar e não apenas ser guiado. Aconteceu com Moisés. Não viva outra identidade que não seja a sua nova identidade em Cristo. Distorções querem mudar quem você é em Cristo. Mas uma situação pontual não pode mudar. Você pode voltar e continuar. Às vezes as pessoas estão discutindo por coisas tão banais. Tipo, por que dar dinheiro? Se Deus não precisa de dinheiro, quando na verdade deveriam estar discutindo por que Deus, que não precisa de dinheiro, está pedindo que eu entregue no altar. Sabe, há um tempo de renovação de mente. Eu estou tão sereno e calmo quanto a canção de fundo que você está ouvindo. Você pode fluir se você ouvir. O que Deus quer fazer te prosperar, te fazer se sentir seguro, mostrar-se forte para contigo, depende do seu entendimento. Não só de quem Ele é, mas também de quem Ele está usando a seu respeito, para que você jamais se gabe de nada. Apenas viva o propósito para o qual Ele te criou. Você foi criado para louvor da sua glória. E quanto mais você caminha com Ele, mais você conhece a si mesmo. E quanto mais você conhece a si mesmo, mais dependente dele você se torna. E quanto mais dependente dele, mais você pode fazer pelos outros. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.